Próximo vereador, Hernani Barreto. Uma boa noite a todos. Quero agradecer você que ainda está conosco em mais uma sessão de Câmara. A sessão começou às 9 horas da manhã, então a gente já subiu nessa tribuna diversas vezes, falamos bom dia, boa tarde, agora boa noite, já passou das 18 horas, então a gente só tem que agradecer aquelas pessoas que acompanham a política local, acompanham o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Jacareí. Eu quero iniciar minha apresentação dos temas livres, porque essa semana foi uma semana muito especial. Respeito todas as religiões, a gente tem um carinho por todas as religiões. Nós vivemos num país laico, né, que a gente tem várias culturas religiosas, mas eu sou católico e nós tivemos a canonização do São Carlo Acutis, um jovem de 15 anos, inglês, que faleceu de uma forma precoce, em decorrência de um câncer raro. E o primeiro milagre que foi comprovado de São Carlo Acutis foi de um garoto brasileiro, do Mato Grosso do Sul, que estava com problema no pâncreas. Então, para nós, é uma satisfação da igreja ter um jovem sendo canonizado, se transformando em santo. Por quê? Nós estamos no século 21 e São Carlo Acutis, ele fica registrado para nós como o apóstolo da Eucaristia e da internet, porque ele utilizava essa ferramenta para levar a palavra de Deus. Eu li várias coisas sobre ele, né, e a gente percebeu que muitos falavam que ele era o influencer, o influenciador de Deus na internet. Ele não deixou um dia sequer, depois da sua primeira comunhão, de receber a Eucaristia. Um grande exemplo para todos nós, e eu tenho certeza que através dele nós vamos alcançar muitos milagres ainda. E bem lembrado pela vereadora Maria Amélia, que ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Isso é muito bacana, a gente até arrepia, né? Eu que faço minhas caminhadas, esse ano vou para a minha 11ª, foi canonizado, exatamente. Então, eu não acredito em coincidência, então eu acho que tudo tem um propósito de Deus, né? É uma providência. E aqui, dando sequência à apresentação, nós temos uma informação de utilidade pública para as jovens mulheres de nossa cidade de 15 a 19 anos. Nós estamos com uma campanha de vacinação contra HPV. Então, as meninas, as jovens que queiram se vacinar de 15 a 19 anos, nas unidades 10 horas, o horário está previsto das 8 da manhã até as 17 horas. Já nas unidades de saúde, 12 horas, das 8 da manhã e se estende um pouquinho mais, até as 19 horas. Não deixe de se vacinar. Você que ainda não tomou nenhuma dose da HPV, essa é a oportunidade, tá? Então, essa campanha está sendo realizada exclusivamente para você que está nos acompanhando. Se quiser depois mais detalhes, no final dessa apresentação eu vou colocar aqui os meus contatos. E agora falando um pouco sobre meio ambiente, que eu acredito que a sessão de hoje foi pautada muito por esse tema, meio ambiente, causa animal. Mas eu quero aqui dar os parabéns a toda a equipe do NEA, Núcleo de Educação Ambiental, ligada à Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria. Porque pela segunda vez no governo do Celso Florencio, eu fazia muitas críticas no ano passado, que eu não via uma atuação. A gente cobrava muito da sociedade, da população, boas práticas, né, para descartar o seu resíduo sólido de forma correta, mas eu não vi uma atuação dessa equipe que é responsável por levar informação à população. E pela segunda vez, ainda no seu primeiro ano de governo, o governo Celso Florencio, eu vi a equipe distribuindo um panfleto nos semáforos, com cartazes, um panfleto informativo, dizendo sobre o catatreco, falando
apontando os telefones de contato, que eu vou pedir até para que coloque, olha, esse telefone 3953-6822, né? Você pode fazer contato lá com o pessoal da educação ambiental, mas nós temos do Catatreco, que é o 3961-3040, ou o 3952-1247. E o telefone dos leves, locais de entregas voluntárias, é o 156. Então você que quer contribuir para um ambiente equilibrado, para um meio ambiente equilibrado, faça a sua parte também. Eu costumo dizer para minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas, uma de 14 e a outra de 17 anos. Em novembro vai fazer 18 anos, vai atingir a maioridade. Se a gente quer dar o exemplo, a gente tem que começar na nossa casa. Eu acho que é dessa forma que a gente vai expandindo esse ciclo positivo de boas práticas ambientais. Ainda falando de meio ambiente, mas agora um tema um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, que foi um episódio triste que aconteceu na semana passada, de um cavalo que veio a falecer por maus tratos, ali no Campo Grande. Gente, eu passei no dia, eu vi o animal, eu recebi várias mensagens, a gente fez contato com a prefeitura, foi um absurdo que fizeram com esse animal. Judiaram desse animal, esse animal estava sem comer e esse animal acabou falecendo na via pública. E se você tem alguma reclamação, se você está presenciando alguma ação de maus tratos, eu quero passar um telefone para você, ó. O telefone da Diretoria de Proteção Animal é o 39559000, o ramal é o 9448, ramal 9448, mas você pode ligar também para a Guarda Civil Municipal através do telefone 153. Maltratar animal é crime, Então faça a sua parte também, entrando em contato com as autoridades competentes, através desses números que eu passei. Mas eu estou fazendo esse triste registro para dizer que, não só fruto desse episódio, mas há bastante tempo nós temos buscado aqui nessa casa alternativas para a gente poder melhorar as condições dos animais que tanto necessitam. Porque nós temos uma população animal muito grande. Animais nas ruas, animais que estão em abrigos provisórios, nós temos protetores, né, que estão hoje acolhendo animais que precisam de amparo. E nós fizemos uma somatória de forças, digo, o Poder Legislativo com o Poder Executivo, para a gente minimizar isso. O prefeito Celso Florencio apresentou 2 projetos para serem discutidos e votados no dia de hoje. Pode colocar o próximo slide, técnica, por favor. Esse primeiro projeto de regularização de abrigos de cães e gatos, ele foi adiado por 2 sessões. Nós vamos aprimorar esse projeto. Então, acho que essa amplitude de discussão faz com que a gente extraia dessa casa um melhor texto, algo que seja concreto e que venha melhor atender a população e a causa animal. Então, a gente vai aprimorar esse projeto, a gente tem algumas emendas, assim como nós fizemos no outro projeto, que esse sim foi aprovado por unanimidade nessa casa, que era um projeto extinguindo a utilização de veículos de tração animal, as chamadas carroças. E eu, no momento em que eu estava defendendo o projeto, eu fiz uma divisão de conceitos, do que é carroça, do que é charrete. A carroça é aquele transporte que tem carga, né, e que as pessoas às vezes utilizam como fonte de renda, mas que com certeza impactam muito mais na vida do animal. A charrete não. A charrete é uma pessoa ou 2 que estão ali, às vezes a passeio. A gente tem tantas cidades tradicionais, aqui na cidade de Jacareí mesmo, na zona rural, a gente tem festas dos charreteiros, e isso a gente tem que preservar. Mas aqueles que utilizam o animal de forma indevida, judiam do animal, esses têm que ser banidos. Esses não podem atuar mais na cidade de Jacareí. Então essa legislação,
que impede a utilização de veículos de tração animal, ela estabeleceu regras. Hoje, numa cidade de 250 mil habitantes, nós temos aproximadamente 15 famílias cadastradas. 15 famílias que utilizam o animal para o seu sustento também, porque ele é um meio de locomoção. Essas famílias, elas não vão ficar desamparadas, desde que elas cumpram todas as exigências, os requisitos de alvará, de emplacamento, de cadastramento, de cuidados com o animal. E eu falo cuidados, aqueles que a gente pode até visualmente já identificar, de trato do animal, mas como o psicológico também. Porque o animal que ele é exposto a um ambiente estressante, poxa, se coloque mais ou menos numa condição dessa. Você sabe que a qualidade de vida desse animal é reduzida, assim como acontece conosco. Então, por isso que nós, os 11 vereadores da base de sustentação do prefeito, nós apresentamos, nós nos debruçamos sobre esse projeto, a gente estudou o projeto e a gente apresentou algumas emendas para que a gente não prejudicasse as famílias que tratam bem os animais e precisam desse animal como sustento do seu lar, mas a gente proibiu a utilização do animal de forma indevida. A gente está impedindo que esses animais, eles transitem também na região central, porque a cidade cresceu muito, então a gente tem que pensar em acessibilidade e mobilidade. É um desafio grande, gente, é um desafio grande. O tema pode ser polêmico, mas nós temos a obrigação de legislar. A gente tem que pensar que a cidade cresceu, a cidade tem que se desenvolver mais, mas a gente tem que equilibrar a balança. Então essas 15 famílias vão ser amparadas sim. Caso algum queira deixar essa atividade para ir para uma outra atividade, nós vamos dar o respaldo sim. Tá? E por fim eu concluo aqui minha fala, porque foi aprovado um projeto de minha autoria, que contou com a participação também da ex-vereadora Sônia Patas da Amizade, também do prefeito Celso. A gente uniu forças e criamos hoje o programa Banco de Ração, Medicamentos e Utensílios, para que a gente possa receber todos esses itens de doação e doar para as pessoas que necessitam. Pode colocar os meus contatos, por favor, já que eu falei no meio da sessão que você pode falar comigo. O telefone que está aparecendo na sua tela, com o prefixo 12 99743 9064, é o nosso WhatsApp. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima quarta-feira. Próximo vereador, Jean Araújo.